Policiais espancam jovem negra por resistência, então ela faz uma ligação para seu pai, o diretor do FBI. A notícia se espalhou como fogo em palha seca, chocando o país e expondo a brutal realidade que muitos preferem ignorar. O que começou como um dia comum transformou-se em um caso que abalaria as estruturas do sistema policial americano. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O sol já se punha sobre as casas antigas de East Haven, quando Letícia Silva, apenas 16 anos, sentiu o peso do mundo ao ser lançada contra o asfalto por 3 policiais locais. O impacto arrancou o ar de seus pulmões, enquanto o concreto áspero rasgava a pele de seus cotovelos e joelhos. Suas lágrimas se misturavam ao sangue, que escorria de um corte na sobrancelha, mas não era a dor física que mais a machucava. "Pare de resistir", gritou um dos policiais, pressionando o joelho contra suas costas, enquanto o outro torcia seu braço com força desnecessária. Letícia tentou explicar que estava apenas caminhando para casa depois da escola, mas suas palavras foram sufocadas pelo peso sobre seu corpo. A adolescente olhou em volta, desesperada, buscando ajuda nos rostos dos transeuntes que passavam. Alguns desviavam o olhar, outros diminuíam o passo por curiosidade, mas ninguém intervinha. Aquela indiferença doía mais que os hematomas, que já começavam a se formar em seu braço. A viatura estacionada iluminava a cena com luzes intermitentes, criando sombras distorcidas no asfalto. "Documentos", exigiu o terceiro policial, revirando sua mochila escolar sem cuidado algum, espalhando livros e cadernos pela calçada. Letícia sentiu a humilhação queimar sua pele como fogo, enquanto tentava manter a dignidade diante daquela violência injustificada. Com o rosto ainda pressionado contra o chão, a jovem percebeu que seus movimentos estavam sendo interpretados como resistência, o que só aumentava a brutalidade dos agentes. O medo se transformou em uma clareza súbita, precisava de ajuda, e rápido. Aproveitando o momento de distração dos policiais, que discutiam entre si sobre qual acusação formular, Letícia deslizou os dedos trêmulos para o bolso da calça. O toque frio do smartphone contra seus dedos trouxe um lampejo de esperança. Com movimentos quase imperceptíveis, desbloqueou o dispositivo e, sem poder olhar para a tela, discou o número que sabia de cor. O número que poderia mudar tudo. "Central do FBI, gabinete do diretor", respondeu uma voz formal do outro lado da linha. "Preciso falar com meu pai", sussurrou Letícia, sua voz embargada pelo choro contido. "Diga a Samuel Silva que é sua filha." O zumbido da sirene encobriu parte de suas palavras, mas foi suficiente. Enquanto um dos agentes percebia a ligação e arrancava o celular de sua mão, Letícia sabia que a mensagem havia sido entregue. Seu pai, o diretor do FBI em Brasília, não descansaria até que justiça fosse feita. A maré estava prestes a mudar. Samuel Silva largou o telefone sobre a mesa e sentiu o sangue gelar nas veias. Depois de 20 anos enfrentando crises nacionais como diretor do FBI em Brasília, nada o havia preparado para o som do choro abafado da própria filha. As palavras entrecortadas de Letícia sobre a agressão policial ecoavam em sua mente, enquanto ele tentava manter a compostura profissional que sua posição exigia. "Vou resolver isso agora mesmo", prometeu a voz firme, disfarçando o turbilhão de emoções que o consumia. Em menos de 15 minutos, Samuel acionou a equipe federal de elite, especializada em investigar abusos de autoridade. Conhecia bem os obstáculos políticos que enfrentaria: jurisdição questionável, resistência local, pressão de superiores, mas nada disso importava quando se tratava de Letícia. Enquanto o pai mobilizava recursos federais, na delegacia de East Haven, a atmosfera era de pânico controlado. Roberto Costa reuniu os 3 policiais envolvidos na agressão em sua sala com persianas fechadas. O chefe de polícia, homem de confiança do prefeito Antônio Pereira, sabia que precisava agir rapidamente. "Apaguem as gravações das câmeras corporais. Modifiquem os relatórios. Digam que ela resistiu à abordagem",
ordenou passando a mão pelo cabelo grisalho com nervosismo. Ninguém pode saber que vocês usaram força excessiva numa adolescente. O mais jovem dos policiais, ainda em período probatório, parecia hesitante. Mas, senhor, havia testemunhas na rua. Testemunhas podem ser convencidas a não lembrar. Cortou Roberto secamente. O prefeito não pode ter um escândalo assim antes das eleições. O que os homens não sabiam era que cada movimento dentro da delegacia estava sendo registrado. Mei Chin, dona da lavanderia em frente, havia posicionado seu smartphone discretamente na janela do estabelecimento. A imigrante chinesa, que já sofrera preconceito das autoridades locais, gravava tudo desde que vira a jovem ser agredida. Em Brasília, Samuel finalizava os preparativos para viajar a East Haven. Maria Silva, sua esposa, empacotava medicamentos e roupas para a filha, tentando conter as lágrimas. Eles não sabem com quem se meteram, murmurou Samuel, abraçando a esposa. Isso não vai ficar assim. Na delegacia, os policiais apagavam evidências, confiantes em sua impunidade. Não imaginavam que em poucas horas, agentes federais desembarcariam na pequena cidade. E que a tempestade que se formava estava apenas começando. O helicóptero do FBI pousou no campo de futebol da escola local, atraindo olhares curiosos de moradores que se aglomeravam nas janelas. East Haven, acostumada com a rotina pacata do interior, agora fervilhava com a presença dos agentes federais em seus ternos impecáveis. A chegada deles era como uma pedra lançada em águas paradas, as ondas de tensão se espalhavam por cada esquina. Roberto Costa recebeu os agentes na delegacia, com um sorriso forçado e mãos suadas. O chefe da polícia local havia preparado uma versão sanitizada dos acontecimentos, mas sua confiança desmoronou quando o líder da equipe federal solicitou as gravações das câmeras de segurança. Infelizmente, tivemos um problema técnico no sistema, explicou Roberto, evitando contato visual. As imagens foram corrompidas durante o backup de rotina. Os agentes trocaram olhares significativos. Aquela explicação soava tão conveniente quanto improvável. O líder da equipe anotou algo em seu caderno, enquanto outro agente solicitava acesso à sala de servidores. Na casa do Silva, Letícia observava pela janela a movimentação incomum nas ruas. Mesmo com o rosto ainda marcado e o corpo dolorido, sua mente trabalhava incansavelmente. A jovem havia passado horas no telefone com seu pai, Samuel Silva, detalhando cada segundo da agressão. Agora, ao saber do problema técnico com as gravações, ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eles estão tentando apagar tudo, mãe, disse para Maria Silva, que preparava um chá de camomila na cozinha. Não é coincidência que justamente essas imagens tenham sumido. Maria colocou a xícara na mesa e segurou as mãos da filha. Seu pai não vai deixar isso acontecer. Os agentes federais têm recursos que a polícia local nem sonha. Enquanto isso, na lavanderia de Meixana, a proprietária observava discretamente a movimentação dos agentes federais pela cidade. A imigrante chinesa havia testemunhado parte da agressão contra Letícia, enquanto recolhia roupas do varal externo. Mei hesitava entre compartilhar o que vira ou proteger seu pequeno negócio de possíveis represálias. Na delegacia, Roberto Costa trancou-se em sua sala após a saída dos agentes. Através da persiana, observava o movimento na rua principal, onde carros do FBI estacionavam em frente a estabelecimentos comerciais. Seu telefone tocou. Era o prefeito Antônio Pereira. Eles sabem de algo? Perguntou o prefeito, sem rodeios. Ainda não, respondeu o chefe de polícia. Mas não vai demorar para descobrirem que as gravações não foram corrompidas por acidente. Para Letícia, aquele era apenas o começo. A adolescente sabia que enfrentava não apenas indivíduos, mas todo um sistema disposto a silenciá-la. A conspiração era maior do que imaginava, mas sua determinação crescia na mesma proporção. O aroma de chá de camomila pairava no ar, enquanto Letícia Silva repousava no sofá da sala, com compressas frias sobre os hematomas que marcavam seu corpo adolescente. A casa do Silva, antes um refúgio tranquilo,
agora parecia uma fortaleza sitiada, com telefonemas constantes e olhares curiosos dos vizinhos pela janela. A jovem alternava entre momentos de raiva silenciosa e lágrimas contidas, enquanto tentava processar a violência que havia sofrido. Maria Silva não era mulher de ficar parada diante da injustiça. Com a determinação que a caracterizava, começou a telefonar para membros da comunidade enquanto seu marido trabalhava nos trâmites legais em Brasília. Mas em menos de 2 dias, a líder comunitária havia transformado o salão da Igreja Batista no epicentro de uma resistência pacífica, mas firme. As reuniões começavam com cânticos tradicionais que ecoavam pelas paredes de madeira do templo. Velas acesas formavam um círculo no centro do salão, simbolizando a luz da verdade que não poderia ser apagada. O pastor Joaquim Torres, com sua voz grave e reconfortante, conduzia orações que falavam de justiça e perseverança, enquanto olhares apreensivos se cruzavam entre os presentes. Não estamos apenas defendendo minha filha, declarou Maria numa noite particularmente tensa, quando mais de 50 moradores se apertavam nos bancos da igreja. Estamos lutando pelo direito de todos os jovens de East Haven andarem sem medo pelas ruas que pertencem a eles. A mãe de Letícia sabia que enfrentaria resistência. Na terceira reunião, o vereador Cláudio Mendonça apareceu desacompanhado, com um sorriso ensaiado e promessas vagas. Maria o recebeu com educação calculada, mas não cedeu quando ele sugeriu um acordo discreto para evitar desgastes desnecessários. Outros políticos locais tentaram abordagens semelhantes, oferecendo compensações financeiras ou promessas de melhorias no bairro em troca de silêncio. Enquanto isso, na residência do Silva, Letícia observava pela janela o movimento incomum de carros desconhecidos passando lentamente pela rua. A adolescente rabiscava em seu caderno relatos detalhados de tudo que lembrava do incidente seguindo orientações de seu pai. Samuel havia explicado por telefone que cada detalhe poderia ser crucial para o processo. Maria retornava das reuniões exausta, mas com um brilho renovado nos olhos. Ela sabia que a batalha seria longa. Quando sentava ao lado da filha para pentear seus cabelos antes de dormir, um ritual que mantinham desde a infância, sussurrava palavras de coragem. Não estamos sozinhas, filha. Todo o bairro está conosco agora, e era verdade. A cada dia mais moradores apareciam com comida, ofereciam ajuda ou simplesmente deixavam bilhetes de apoio na caixa de correio. East Haven começava a despertar para uma luta que, todos percebiam, era maior que uma única família. Camila Oliveira sentou-se na beirada da cama de Letícia, segurando sua mão enquanto a amiga tentava sorrir entre os hematomas. O quarto, antes decorado com pôsteres de bandas e fotos de viagens, agora parecia um santuário de cura improvisado. Camila tentava ser forte, mas por dentro tremia. Não era apenas pelo estado físico da amiga, era o peso do segredo que carregava. Você precisa comer algo, insistiu, ajeitando a bandeja com frutas que Maria havia preparado. Letícia apenas balançou a cabeça, seus olhos fixos no noticiário local que passava no tablet. 3 meses antes, Camila havia acompanhado seu irmão até a delegacia para resolver uma documentação relacionada à candidatura dele a vereador. Enquanto esperava no corredor, testemunhou uma cena perturbadora. O chefe Roberto Costa e 2 policiais discutiam sobre ajustes em boletins de ocorrência. Mencionaram nomes de jovens do bairro e falaram sobre ensinar lições a quem não respeitasse a autoridade. Você está muito quieta hoje, comentou Letícia, interrompendo os pensamentos da amiga. É só cansaço, mentiu Camila, sentindo o estômago revirar. Naquele dia na delegacia, ela havia feito uma escolha. Seu irmão precisava de apoio político para a campanha, e denunciar o que ouvira poderia prejudicá-lo. São só conversas, havia dito a si mesma. Agora, olhando para os ferimentos de Letícia, percebia o verdadeiro custo de seu silêncio. Meu pai acha que vai conseguir provas contra eles, comentou Letícia, ajeitando-se contra os travesseiros. Samuel tem contatos, vai funcionar. Camila sentiu, mas sentia a distância crescendo entre elas. Cada palavra não dita era um tijolo erguendo uma parede invisível.
Quando Letícia mencionava justiça, Camila desviava o olhar. Quando falavam sobre os policiais, ela mudava de assunto. Você acredita que vamos conseguir, não é? Perguntou Letícia, seus olhos buscando confirmação. Claro, respondeu Camila, a voz falhando levemente. Na semana seguinte, quando Letícia sugeriu investigarem juntas o histórico dos policiais envolvidos, Camila inventou uma desculpa sobre um trabalho escolar. A culpa corroía por dentro como ácido. Maria Silva notou a mudança. Aconteceu algo entre vocês duas? Perguntou gentilmente quando Camila estava de saída. Não, só estou preocupada com ela, respondeu, evitando o olhar da mulher. A verdade era que cada visita se tornava mais difícil. Cada abraço, cada promessa de amizade eterna soava como uma mentira. Camila sabia que precisava escolher, continuar protegendo o irmão e sua carreira política, ou revelar o que sabia, e talvez salvar outras pessoas de passarem pelo mesmo que Letícia. A amizade das duas, antes inabalável, agora pendia por um fio tênue de meias-verdades e silêncios dolorosos. O sino da lavanderia tilintou quando Mei Shen fechou a porta principal, virando a plaquinha para fechado. Após 16 anos, vivendo em East Haven, a imigrante chinesa conhecia cada rosto da comunidade. O ataque à jovem Letícia Silva havia mexido profundamente com ela, trazendo lembranças de injustiças que testemunhara em seu país natal. Mei subiu as escadas estreitas, que levavam ao pequeno apartamento acima da lavanderia. No terraço improvisado, entre varais com lençóis balançando ao vento, ela ajustou o painel solar que seu falecido marido havia montado anos antes. O dispositivo, embora rudimentar, fornecia energia suficiente para carregar seu antigo celular, agora transformado em ferramenta de resistência. Eles não podem esconder a verdade para sempre, murmurou enquanto verificava as imagens que havia capturado discretamente. No dia do incidente, a comerciante estava organizando toalhas na vitrine quando viu os policiais abordarem Letícia. Seu instinto a fez registrar tudo, mesmo de longe. As nuvens escuras se aglomeravam no horizonte, enquanto ela tentava fazer o upload dos vídeos para uma plataforma segura. A conexão, normalmente lenta naquela parte da cidade, parecia ainda mais instável. Mei franziu o senho, notando que o sinal oscilava de maneira incomum. Um trovão ecoou e grossas gotas de chuva começaram a cair. A mulher correu para proteger o painel solar, mas era tarde demais. Um clarão seguido de um estrondo ensurdecedor indicou que um raio havia caído próximo. O dispositivo improvisado emitiu um estalo e a tela do celular apagou completamente. Mei encarou o aparelho inútil em suas mãos, uma sensação incômoda crescendo em seu peito. Aquela tempestade havia surgido do nada, justamente quando tentava enviar as provas, coincidência demais para seu gosto. Na manhã seguinte, enquanto atendia clientes habituais, a dona da lavanderia percebeu algo estranho. Um carro da prefeitura estacionou em frente ao poste de internet da rua e técnicos trabalharam por horas no equipamento. Quando partiram, sua conexão parecia ainda pior. Foi então que Mei compreendeu. Não estava enfrentando apenas o acaso, mas um sistema organizado para silenciar qualquer evidência. A comerciante guardou o caderno onde anotava os pedidos dos clientes e iniciou um novo, mais discreto, onde começou a registrar horários, placas de veículos e nomes. Preciso de aliados, pensou, dobrando cuidadosamente uma camisa do pastor Joaquim Torres. Talvez a igreja pudesse ser um ponto de encontro seguro. Ou talvez Maria Silva, a mãe de Letícia, pudesse ajudar. Enquanto isso, Mei continuaria observando, registrando e aguardando o momento certo para revelar o que sabia. Esta Evan transformou-se em um caldeirão de indignação nos dias que se seguiram. Multidões se reuniam em frente à delegacia, erguendo cartazes com os dizeres "Justiça para Letícia" e abaixo a violência policial. Os protestos, embora pacíficos, carregavam uma energia que fazia tremer as estruturas de poder da cidade. Na praça central, moradores de todas as idades se revezavam ao microfone,
compartilhando experiências pessoais de abuso de autoridade que nunca haviam tido coragem de denunciar. A pressão popular surtiu efeito, quando a Câmara Municipal aprovou, por maioria apertada, o embargo temporário de verbas destinadas à polícia local. O prefeito Antônio Pereira, visivelmente desconfortável com a situação, organizou um jantar comunitário no salão paroquial, numa tentativa desesperada de acalmar os ânimos. Precisamos de diálogo, não de divisão, declarou o político, soando sob as luzes fluorescentes, enquanto encarava uma plateia de rostos hostis. Maria Silva ocupava a primeira fileira, seu olhar fixo transmitindo mais do que palavras poderiam expressar. Ao seu lado, o pastor Joaquim Torres mantinha uma postura serena, mas firme. Enquanto isso, nos bastidores do poder municipal, uma campanha sórdida ganhava forma. Contratos de serviços de limpeza com a lavanderia de Meixan foram misteriosamente cancelados. A chinesa encontrou sua porta pichada uma manhã, mas em vez de se intimidar, pendurou uma faixa de apoio a Letícia na vitrine do estabelecimento. Eles estão tentando nos sufocar economicamente, comentou May para Camila, enquanto dobravam lençóis, mas não sabem que já sobrevivi a coisas piores antes de chegar ao Brasil. Nas redes sociais locais, começaram a circular rumores sobre o comportamento de Letícia, insinuações de que a jovem tinha provocado os policiais, que era problemática na escola, ou que a família Silva estava exagerando para obter vantagens. A adolescente tentava ignorar os comentários maldosos, mas cada notificação em seu celular era como uma pequena punhalada. Samuel, trabalhando remotamente de casa, percebia as manobras políticas em andamento. Suas fontes no FBI confirmavam que o prefeito havia feito ligações para Brasília, tentando pressionar superiores para que o afastassem do caso. Eles estão com medo, explicou o diretor, para sua esposa, enquanto observavam Letícia dormindo no sofá, exausta após mais um dia de depoimentos. Quando pessoas poderosas sentem medo, tornam-se ainda mais perigosas. Maria apertou a mão do marido. Então precisamos ser ainda mais fortes, respondeu ela, já planejando a próxima reunião comunitária na Igreja Batista. East Haven estava mudando, e não havia como voltar atrás. A cidade de East Haven parecia mergulhada em um silêncio pesado naquela noite, os moradores já recolhidos em suas casas, quando o clarão alaranjado iluminou a praça central. Uma cruz em chamas se erguia, símbolo ancestral de ódio e intimidação, enviando uma mensagem clara para quem ousasse desafiar o status quo. Letícia Silva observava da janela de seu quarto, o reflexo das chamas dançando em seus olhos assustados. Eles estão tentando nos amedrontar, disse Maria Silva, abraçando a filha pelos ombros enquanto contemplavam a cena perturbadora. A mãe de Letícia sabia que aquele ato não era aleatório, mas uma resposta direta às suas ações na comunidade. Na manhã seguinte, a notícia correu pela cidade. O pastor Joaquim Torres convocou uma reunião de emergência na Igreja Batista. O templo, normalmente tranquilo, fervilhava com vozes indignadas e rostos preocupados. Maria tomou a palavra, sua voz firme ecoando entre os bancos de madeira. Não vamos recuar. Não é isso que nossa fé nos ensina, declarou ela, enquanto murmúrios de aprovação percorriam a congregação. Enquanto isso, na delegacia, Roberto Costa anunciava em coletiva de imprensa que o uso de cacetetes estava temporariamente suspenso durante o serviço policial. A medida, claramente insuficiente, soava como uma provocação para quem conhecia a brutalidade do ataque sofrido por Letícia. É como oferecer um band-aid para uma hemorragia, comentou Mei Shan enquanto organizava as roupas em sua lavanderia. A imigrante chinesa tinha aprendido a reconhecer injustiças, mesmo quando disfarçadas de concessões. As retaliações não tardaram. O pastor Joaquim descobriu que o contrato de manutenção da igreja com a prefeitura havia sido cancelado sem explicação. 3 dias depois, Maria foi informada que não poderia mais usar o salão comunitário para reuniões. O golpe mais duro veio quando descobriram que o caixa da paróquia havia sido esvaziado, aparentemente por um erro administrativo que ninguém sabia explicar. Eles estão cortando nossos recursos,
Mas não nosso espírito, disse Camila Oliveira, durante uma improvisada venda de bolos para arrecadar fundos. A melhor amiga de Letícia havia superado sua hesitação inicial e agora estava totalmente comprometida com a causa. Samuel Silva, mesmo distante em Brasília, enviava orientações por telefone, preocupado com a escalada de tensão. Documentem tudo. Cada ameaça, cada retaliação, instruiu o diretor do FBI, sua voz traindo a preocupação que sentia pela família. À medida que a pressão aumentava, a comunidade se fortalecia. Vizinhos traziam doações, comerciantes ofereciam espaços alternativos para reuniões, e até mesmo alguns policiais, incomodados com a situação, passaram a fornecer informações anônimas. A cruz queimada, que deveria intimidar, acabou se tornando um símbolo involuntário de resistência comunitária. 3 meses se passaram desde o incidente. O sol de outono entrava pelas janelas da casa do Silva, quando a campainha tocou. Maria atendeu e ficou paralisada ao ver Júlio Fernandes parado na soleira. O delegado, que até então personificava o sistema que havia agredido sua filha, parecia diferente, olhos cansados, postura menos imponente. Preciso falar com Letícia Silva, disse ele, segurando uma pasta surrada. Letícia apareceu no corredor, seu corpo ainda tensionando involuntariamente ao reconhecer o homem. Ela havia passado noites em claro, revivendo o trauma, mas algo na expressão do delegado a fez concordar em ouvi-lo. Na sala, Júlio abriu a pasta revelando documentos internos da prefeitura. O prefeito Antônio está desesperado com as eleições se aproximando, explicou passando as folhas para a jovem. Ele quer que eu assuma toda a culpa pelo que aconteceu com você. Por que está me contando isso? Questionou Letícia, a desconfiança evidente em sua voz. Porque ele não vai parar em mim, respondeu o delegado. Qualquer um pode ser sacrificado para manter a imagem dele intacta. Entre os papéis, havia memorandos com ordens explícitas para manipular evidências e uma lista de pessoas que poderiam ser neutralizadas, incluindo Samuel, que enfrentava crescente pressão em Brasília. Na semana seguinte, Letícia começou a investigar por conta própria. Camila a acompanhou até a prefeitura, onde encontraram documentos rasgados no lixo externo. Sua amiga, sentindo-se parcialmente redimida por ajudar, juntou os pedaços como um quebra-cabeça, revelando planos para reuniões secretas entre o prefeito e empresários locais. Isso confirma o que Júlio disse, murmurou a jovem, fotografando as evidências com seu celular. Maria não aprovava essa improvável aliança. Como podemos confiar em alguém que fez parte do sistema que te machucou? Questionou, enquanto preparava o jantar. Não confio nele, respondeu Letícia, mas preciso das informações que ele tem. O delegado continuou fornecendo pistas, gravações de reuniões, registros de chamadas, até mesmo o acesso a um depósito onde equipamentos de vigilância haviam sido escondidos após o incidente. A cada novo encontro, Letícia observava atentamente o comportamento de Júlio. Estaria ele realmente arrependido ou apenas tentando salvar a própria pele? A confiança era frágil como cristal. Numa tarde chuvosa, enquanto revisavam documentos na lavanderia de Meitian, Letícia percebeu que estava formando uma aliança com o improvável. O homem que representava o sistema que a agrediu agora era sua fonte mais valiosa, contra uma corrupção muito maior. As eleições são em 2 meses, alertou Júlio. Antônio vai intensificar as ações. Precisamos ser mais rápidos que ele. As semanas seguintes foram de pura adrenalina. Letícia Silva mal conseguia dormir, cada minuto dedicado à busca por provas que pudessem expor a verdade sobre sua agressão. Camila Oliveira revelou-se uma aliada ainda mais valiosa do que imaginava. A jovem havia feito diversos cursos online de programação e segurança digital, conhecimento que agora se tornava a principal arma da dupla. Precisamos encontrar onde guardam os registros originais, explicou Camila, enquanto vasculhava documentos digitalizados em seu notebook. Tenho certeza que existe uma cópia em algum lugar. As duas passaram dias estudando os esquemas elétricos dos prédios públicos de East Haven, o consumo anormal de energia em determinados locais,
poderia revelar a existência de equipamentos escondidos. Letícia notou um padrão suspeito nas contas do salão comunitário, um lugar raramente utilizado, mas com gastos elétricos consistentes. Um idoso do conselho comunitário, sensibilizado com a situação da garota, forneceu-lhes plantas arquitetônicas antigas da cidade. O homem, que trabalhara na prefeitura por décadas, sabia que os documentos revelavam detalhes que não constavam nas versões atualizadas. "Olha isso!", exclamou Letícia, apontando para um porão não mencionado nas plantas recentes. "Tem um espaço extra sob o salão comunitário que não aparece nos registros novos." Mei Shan, que observava atentamente as descobertas das meninas em sua lavanderia, lembrou-se de algo importante. A imigrante abriu uma gaveta e retirou um envelope amarelado. "Eles me convidaram para limpar salão ano passado", disse Mei em seu português característico. "Tenho cartão de acesso que nunca devolvi." O cartão magnético que a comerciante guardara poderia ser a chave para acessar o local suspeito. As 3 mulheres elaboraram um plano cuidadoso. Camila usaria seus conhecimentos para desativar temporariamente as câmeras de segurança. Letícia, já familiarizada com investigações graças às histórias que seu pai compartilhava, coordenaria a operação. Mei, conhecendo o prédio, guiaria o caminho. "Se encontrarmos esse servidor, podemos recuperar o vídeo original", explicou Letícia, sentindo o coração acelerar com a possibilidade de finalmente provar sua versão. A noite escolhida para a operação chegou mais rápido do que esperavam. Enquanto se preparavam na lavanderia, Mei distribuiu lanternas e luvas. "Cuidado, nós entrar, pegar informação, sair. Nada mais", alertou a comerciante, preocupada com a segurança das jovens. O futuro da investigação, a reputação de Letícia e talvez o destino de toda Steven dependiam agora da coragem e criatividade daquelas 3 mulheres, determinadas a expor a verdade, não importando o custo. O relógio marcava 3 da manhã, quando Letícia Silva, Camila Oliveira e Mei Shan se esgueiraram pelo corredor escuro que levava ao porão do salão comunitário. A água gelada encharcava seus tênis enquanto avançavam, guiadas apenas pela luz fraca dos celulares. O cheiro de mofo e umidade impregnava o ar, mas nada disso importava diante do que poderiam encontrar. "Cuidado com os fios", sussurrou Mei, apontando para cabos expostos que serpenteavam pelo chão alagado. A imigrante chinesa, acostumada a improvisar soluções em sua lavanderia, sabia identificar riscos elétricos. Ao virarem à esquerda, depararam-se com o que procuravam. Uma sala improvisada onde fileiras de servidores piscavam como estrelas azuis e vermelhas na escuridão. O zumbido constante das máquinas mascarava o som de seus passos cautelosos. "É aqui", murmurou Camila, com as mãos trêmulas. A jovem conectou seu dispositivo ao sistema principal, aplicando os conhecimentos adquiridos em cursos online. "Vou precisar de alguns minutos para contornar a segurança." Letícia sentia o coração martelar contra o peito. Suas cicatrizes físicas da agressão haviam começado a desaparecer, mas as emocionais permaneciam tão vivas quanto no primeiro dia. Ela observava a amiga trabalhar, lembrando-se da dor e humilhação sofridas no asfalto daquela rua. "Consegui!", exclamou Camila em voz baixa, após 20 minutos de tentativas. "Estamos dentro." Na tela, arquivos organizados por datas apareceram. Mei segurava uma lanterna improvisada enquanto as garotas navegavam até encontrar a pasta marcada com a data da agressão. Quando abriram o vídeo, o sangue de Letícia gelou. "Isso não foi o que aconteceu", ela murmurou, sentindo náuseas. A gravação mostrava uma versão completamente alterada do incidente. No vídeo manipulado, parecia que ela havia atacado os policiais primeiro, justificando a violência subsequente. "Eles editaram tudo", disse Camila, indignada. "Mas olha, o arquivo original ainda está aqui, só que escondido em outra pasta." Quando reproduziram o vídeo autêntico, a verdade crua surgiu na tela. Os 3 policiais abordando Letícia sem provocação, jogando-a ao chão, agredindo-a enquanto ela implorava para que parassem. "Precisamos copiar isso", falou Mei,
entregando um pendrive para Camila. Enquanto os arquivos eram transferidos, Letícia enxugou uma lágrima silenciosa. A traição ia muito além dos 3 policiais que a agrediram. Era um sistema inteiro, desde a delegacia até a prefeitura, trabalhando para encobrir a verdade e proteger os culpados. Terminei, sussurrou Camila, desconectando o pendrive. Vamos sair daqui antes que alguém apareça. As 3 se entreolharam, unidas por um segredo que poderia mudar tudo. A água continuava a encharcar seus pés, mas agora carregavam consigo algo muito mais valioso que qualquer desconforto físico. A verdade. Osvaldo Mendes acordou naquela manhã com o estômago embrulhado. O jornalista local, conhecido por suas coberturas descontraídas de festas municipais e inaugurações de lojas, segurava nas mãos uma cópia do vídeo que poderia mudar tudo. As imagens da agressão contra Letícia Silva eram tão chocantes que ele mal conseguira dormir. No pequeno estúdio da TV comunitária, Osvaldo preparou o equipamento com mãos trêmulas. Seu programa matinal Bom Dia East Haven raramente abordava temas controversos, mas desta vez seria diferente. Ele havia decidido, após uma noite de reflexão, que o público merecia conhecer a verdade. 5 minutos para entrarmos no ar, avisou sua assistente, enquanto ele ajustava o microfone na lapela. O jornalista ensaiou mentalmente as palavras que usaria para introduzir o vídeo, sem sensacionalismo, mas com a seriedade que o caso exigia. Quando faltavam apenas 30 segundos, o telefone tocou. Era o vereador Cláudio Mendonça, não mencionado na ficha técnica, mas claramente alinhado ao prefeito Antônio Pereira. Pense bem no que vai fazer, Osvaldo. Sua mãe ainda precisa daquele contrato com a prefeitura, não é mesmo? O suor escorreu pela testa do comunicador enquanto a luz vermelha da câmera acendia. Ele sorriu automaticamente e começou sua abertura habitual, mas seu coração martelava no peito. Quando chegou o momento crucial de exibir o vídeo, Osvaldo fez sinal para o técnico. A tela ficou preta. O sistema inteiro travou. Estamos com problemas técnicos, pessoal. Ele improvisou enquanto o técnico corria de um lado para outro tentando resolver o problema. Mais tarde, investigando o ocorrido, Osvaldo descobriu que o roteamento do sinal havia sido alterado. Curiosamente, aquela modificação específica no sistema da TV comunitária tinha sido feita anos antes por seu próprio avô, Augusto Mendes, o fundador da emissora. Eles sabiam exatamente onde mexer, murmurou para si mesmo, sentado sozinho na sala de controle vazia. À noite, em seu apartamento, o jornalista encarava o telefone, pensando em ligar para Letícia. Queria explicar que tentara, que realmente quisera ajudar, mas as palavras do vereador ecoavam em sua mente. Sua mãe viúva dependia daquele contrato de fornecimento para a cantina municipal. Osvaldo serviu-se de mais uma dose de uísque barato. A culpa corroía seu estômago como ácido, mas o medo de perder o emprego, de prejudicar a mãe, de sofrer represálias, ainda falava mais alto. Ele sabia que Stuyvesant tinha olhos em toda parte, e que o prefeito Antônio não perdoaria uma traição. O copo tremia em sua mão enquanto ele se perguntava se teria coragem de tentar novamente. Após 3 semanas de portas fechadas e desculpas vazias, Letícia Silva decidiu que o silêncio não seria mais uma opção. A reunião pública na prefeitura de Stuyvesant estava lotada. O prefeito Antônio Pereira havia convocado os moradores para esclarecer mal-entendidos sobre o incidente policial recente. A jovem sentiu o estômago revirar ao ouvir aquelas palavras. É agora ou nunca, sussurrou Camila, apertando a mão da amiga, enquanto se esgueiravam pelos fundos do auditório. As duas haviam passado a noite anterior revisando o plano com Mei Shen, que agora aguardava na biblioteca municipal, a 2 quarteirões dali. O prefeito gesticulava no palco, sua voz ecoando pelos alto-falantes. Nossos policiais agiram dentro do protocolo. Infelizmente, vídeos editados nas redes sociais distorcem a realidade. Letícia respirou fundo, com as mãos trêmulas. Conectou o dispositivo preparado por Camila à entrada auxiliar do sistema de projeção. A tela atrás do prefeito piscou 1 a 2 vezes. Antônio,
interrompeu sua fala, confuso, enquanto as imagens começavam a surgir. Ali estava ela, sendo arremessada contra o asfalto. 3 policiais uniformizados. O sangue. Os gritos ignorados. Sem cortes, sem edições, a verdade crua que tentaram enterrar. Um silêncio sepulcral tomou conta do auditório. Depois, como a onda, vieram os murmúrios, os gritos de indignação, celulares apontados para registrar o momento. Roberto Costa, o chefe de polícia, levantou-se abruptamente da primeira fileira, o rosto contorcido em fúria. Desliguem isso imediatamente, ordenou o prefeito, mas era tarde demais. O vídeo continuava, mostrando detalhes que jamais haviam sido divulgados. Na biblioteca municipal, Meide digitava freneticamente, enviando o mesmo vídeo para todos os canais locais, grupos de mensagens e redes sociais. Força, meninas, murmurava a imigrante, enquanto monitorava o fluxo de dados no porão mal iluminado. De volta ao auditório, Letícia subiu ao palco. Este é o vídeo original. Não há edições, não há manipulação. Esta é a verdade que vocês tentaram esconder. A multidão se agitava. Alguns choravam, outros gritavam por justiça. O prefeito tentou retomar o controle, aproximando-se do microfone, mas nesse exato momento, um estrondo ensurdecedor saiu das caixas de som. O sistema de áudio havia sobrecarregado. As transmissões simultâneas orquestradas por MEI exigiram mais do que a antiga instalação podia suportar. Faíscas saltaram do equipamento principal. Em meio ao caos, Letícia viu o olhar derrotado de Antônio Pereira. Pela primeira vez desde a agressão, ela sentiu que a verdade finalmente tinha chance de prevalecer. O prefeito Antônio Pereira estava cercado. Seu rosto normalmente corado e confiante durante os discursos na Praça Central, agora exibia uma palidez cadavérica. Gotas de suor escorriam por sua testa enquanto ele observava, impotente, as dezenas de celulares apontados em sua direção, registrando cada tremor de suas mãos, cada vacilo em seu olhar. Isso é uma montagem, gaguejou ele, mas sua voz falhou quando os murmúrios da multidão se transformaram em gritos de indignação. Letícia Silva observava a cena de um canto do auditório, sentindo o coração disparar. A exibição do vídeo original havia funcionado melhor do que esperava. Pela primeira vez desde a agressão, ela não era a vítima acuada, mas sim a portadora da verdade que desmascarava os poderosos. O chefe de polícia Roberto Costa tentou intervir, caminhando em direção ao equipamento de projeção, mas foi barrado por cidadãos enfurecidos. Alguns moradores mais antigos, que sempre defenderam a administração municipal, agora olhavam para o prefeito com desprezo e decepção. Vocês não entendem o contexto, tentou argumentar Antônio, mas cada palavra apenas afundava mais sua reputação. Maria Silva, que estava ao lado da filha, apertou sua mão com força. Mãe e filha trocaram um olhar de compreensão mútua. A batalha estava longe de terminar, mas aquele momento representava uma vitória significativa. No fundo do auditório, o jornalista Oswaldo Mendes digitava freneticamente em seu celular, enviando atualizações para sua redação. Depois de semanas sendo silenciado, finalmente tinha a chance de reportar a verdade sem filtros ou ameaças. Exijo que esse vídeo seja removido imediatamente, gritou o prefeito, mas sua autoridade havia se dissipado como fumaça. Mei Shan, discretamente posicionada próxima à saída de emergência, sorriu ao ver o plano funcionando. A comerciante havia ajudado a garantir que o sistema de projeção não pudesse ser desligado facilmente. Quando Júlio Fernandes, o delegado que havia fornecido documentos cruciais, entrou no auditório, os olhares se voltaram brevemente para ele. O homem apenas assentiu para Letícia, confirmando que estava ao seu lado naquela batalha. A jovem sentiu o peso da responsabilidade crescer sobre seus ombros. Não era apenas sua dor pessoal que estava em jogo, mas o futuro de toda East Haven. A confiança nas instituições havia sido abalada irremediavelmente, e agora cabia a todos reconstruir algo melhor a partir dos escombros.
Enquanto o prefeito tentava escapar pelos fundos, protegido por assessores nervosos, Letícia percebeu que a verdade, uma vez exposta, tinha força própria. Como uma avalanche, ela varria tudo em seu caminho sem possibilidade de contenção. A resposta comunitária não demorou a surgir. O pastor Joaquim Torres, com seu carisma natural e voz potente, mobilizou a Igreja Batista inteira para organizar caravanas de solidariedade. 6 veículos repletos de mantimentos e voluntários percorriam diariamente os bairros mais afetados, levando não apenas alimentos, mas também esperança para famílias que sofriam retaliações por apoiarem a causa de Letícia. Não podemos permitir que o medo silencie a verdade, declarava o pastor, enquanto distribuía cestas básicas em frente à casa de uma família que havia perdido o emprego após participar dos protestos. Enquanto isso, Mei Chan transformou sua pequena lavanderia em um ponto de encontro para a comunidade asiática de East Haven. A imigrante, com sua determinação silenciosa, coordenava a distribuição de refeições preparadas por voluntários e oferecia o espaço dos fundos do estabelecimento como abrigo temporário para quem precisasse. O cheiro de comida caseira misturava-se ao aroma de roupas limpas, criando um ambiente acolhedor, onde as pessoas podiam compartilhar histórias e encontrar conforto. Camila Oliveira enfrentava batalhas em outra frente. No colégio, seu irmão sofria constantes intimidações. Sua irmã vai arruinar minha carreira política, diziam os bilhetes anônimos deixados em sua carteira. A jovem, consumida pela culpa de seu silêncio anterior, agora se recusava a recuar. Usando suas habilidades com computadores, ela criou um grupo de apoio virtual, onde estudantes podiam denunciar abusos de autoridade de forma anônima. Na casa do Silva, Maria superava seus próprios medos a cada dia. A mulher que antes tremia ao falar em público agora concedia entrevistas emocionantes para emissoras nacionais. Sua sinceridade e eloquência conquistavam telespectadores de todo o Brasil. Minha filha não é apenas uma vítima, ela é uma guerreira que despertou nossa cidade, afirmava com lágrimas nos olhos, mas com a voz firme que havia desenvolvido nas reuniões da igreja. As redes sociais fervilhavam com hashtags de apoio, e doações chegavam de diferentes estados. O movimento que começara com a agressão a uma adolescente agora se transformava em uma onda de solidariedade que ultrapassava fronteiras. Letícia observava tudo com uma mistura de gratidão e responsabilidade, consciente de que sua dor havia se tornado o catalisador para uma transformação maior. Em East Haven, a resistência ganhava novas formas a cada dia. O que os poderosos não entendiam é que, ao tentar silenciar uma voz, haviam despertado um coro inteiro. Enquanto a cidade de East Haven começava a respirar os ares de mudança, Samuel Silva enfrentava uma batalha silenciosa em Brasília. O diretor do FBI via sua carreira, construída ao longo de décadas, desmoronar diante de seus olhos. Memorandos internos questionavam sua imparcialidade no caso, e colegas que antes o cumprimentavam nos corredores agora desviavam o olhar. Você está colocando interesses pessoais acima do protocolo, acusou o superintendente durante uma reunião tensa. Samuel manteve a compostura, mas seu estômago revirava. As manobras políticas eram claras. Para cada avanço na investigação em East Haven, surgiam obstáculos burocráticos em Brasília. Numa noite particularmente difícil, o celular de Samuel tocou. Era Maria, sua voz trêmula do outro lado da linha. Recebemos outra carta anônima, disse ela. Desta vez com fotos nossas saindo da igreja. Estão nos vigiando, Samuel. O diretor fechou os olhos, sentindo o peso da responsabilidade. Não bastava proteger a filha, agora precisava resguardar toda a família das sombras que o cercavam. Pediu transferência para agentes de confiança vigiarem a residência, mas até isso foi negado sob a alegação de otimização de recursos. Em casa, Letícia percebeu a mudança no semblante os ombros caídos, o olhar distante durante o jantar, as ligações que ele atendia em voz baixa no escritório. A jovem, que já carregava suas próprias cicatrizes, encontrou força para ser o pilar da família. Pai, lembra quando você me ensinou a andar de bicicleta? Perguntou ela uma noite, enquanto organizavam documentos na mesa da cozinha. Você disse que cair faz parte,
Mas desistir não, Samuel sorriu, reconhecendo suas próprias palavras. A determinação da filha era o combustível que mantinha a família unida. Enquanto Maria organizava reuniões comunitárias e lidava com a imprensa, Letícia cuidava para que os três não perdessem a esperança. Os dias passavam marcados por incertezas. O processo avançava lentamente, com testemunhas sendo intimidadas e provas questionadas. Samuel chegou a encontrar seu carro com os pneus furados no estacionamento do FBI, um recado claro de que não estava sozinho naquela batalha. Eles querem que desistamos, comentou Maria durante um café da manhã, observando o marido revisar relatórios antes do amanhecer. Então terão que lutar muito mais, respondeu Letícia, colocando mais uma xícara de café na frente do pai. Mesmo quando tudo parecia perdido, quando as portas se fechavam e os aliados escasseavam, a família Silva permanecia unida. A determinação de Letícia, forjada na dor e na injustiça, tornava-se o farol que os guiava através da tempestade. Sob o céu cinzento de East Haven, o amanhecer trouxe o som de motores e sirenes. Samuel Silva havia mobilizado uma operação completa do FBI, após semanas reunindo provas suficientes para derrubar o esquema que ameaçava sua filha. Agentes federais de coletes à prova de balas cercaram a prefeitura e a delegacia simultaneamente, enquanto helicópteros sobrevoavam a cidade. O prefeito Antônio Pereira estava assinando documentos quando a porta de seu gabinete foi aberta. Seu rosto empalideceu ao ver os agentes, com mandados em mãos. Na delegacia, Roberto Costa tentou fugir pelos fundos, apenas para encontrar outro grupo de agentes esperando. As algemas fecharam em seus pulsos, com um clique metálico que ecoou pelos corredores. Letícia observava à distância, ao lado de Camila e Meixen. A jovem sentia um turbilhão de emoções, enquanto via os homens que haviam orquestrado seu sofrimento sendo escoltados para fora dos prédios. A dona da lavanderia segurou sua mão em silêncio, enquanto a melhor amiga filmava tudo com o celular, garantindo que desta vez nenhuma prova desapareceria. A operação revelou o servidor clandestino exatamente onde as meninas haviam descoberto. Técnicos do FBI extraíram dados que comprovavam não apenas a manipulação do vídeo da agressão, mas também anos de corrupção, desvio de verbas e abuso de poder. O esquema era maior do que qualquer um imaginava. Moradores saíram às ruas para testemunhar a cena. Alguns aplaudiam, outros observavam em silêncio. Na praça central, o pastor Joaquim Torres organizou uma vigília improvisada. Maria Silva, com lágrimas nos olhos, abraçou o marido quando ele finalmente chegou após coordenar a operação. Acabou, Samuel sussurrou, mas ambos sabiam que era apenas o começo de uma longa reconstrução. O delegado Júlio Fernandes, que havia colaborado secretamente com a investigação, permaneceu na delegacia para garantir a transição. Seu olhar cruzou com o de Letícia por um momento. Um reconhecimento silencioso de que nem todos os sistemas estavam completamente corrompidos. Quando os sinos da Igreja Batista começaram a tocar, não era domingo nem hora de missa. Era um sinal combinado, um anúncio de que a verdade havia prevalecido. O som metálico ecoou pelas ruas estreitas, fazendo pássaros levantarem voo dos telhados antigos. Oswaldo Mendes transmitiu tudo ao vivo, desta vez sem interferência. Sua voz tremia ao narrar o momento histórico para a pequena cidade. Para Letícia, o sabor da justiça era agridoce. Nada apagaria as marcas em seu corpo ou o trauma em sua memória. Mas ali, enquanto os sinos continuavam a tocar, ela sentiu que East Haven jamais seria a mesma, e que sua dor não tinha sido em vão. A vida de Letícia Silva ganhou novos contornos nos meses que se seguiram ao escândalo. As marcas roxas em seu corpo haviam desaparecido, mas as cicatrizes emocionais exigiam tempo para curar. Com determinação, ela retomou os estudos graças a uma bolsa parcial oferecida por um programa de apoio a vítimas de violência institucional. Nas manhãs de outono, a jovem caminhava até a escola com passos mais firmes, carregando não apenas livros, mas também a força que descobrira em si mesma. O relacionamento com Camila Oliveira,
abalado por segredos e omissões, foi reconstruído através de longas conversas na varanda da casa do Silva. Não posso mudar o passado, disse a amiga certa vez, mas prometo nunca mais me calar diante da injustiça. Esse pacto silencioso selou novamente a amizade das duas, agora com bases mais sólidas e maduras. Meixen tornou-se uma presença constante na vida de Letícia. A dona da lavanderia transformou seu estabelecimento em um ponto de encontro informal para jovens do bairro, onde conversas sobre cidadania e direitos humanos aconteciam entre o barulho das máquinas e o cheiro de roupas limpas. A imigrante chinesa, com sua sabedoria tranquila, ensinou à adolescente que resistência também significa reconstrução. Nas tardes de domingo, a família Silva voltou a frequentar os cultos na Igreja Batista. Maria, agora respeitada como uma voz importante na comunidade, encontrava no pastor Joaquim um aliado na reconstrução do tecido social da cidade. Samuel, mesmo com as responsabilidades em Brasília, fazia questão de estar presente sempre que possível, valorizando cada momento com a filha e a esposa. A praça central de East Haven, antes palco de tensão e medo, voltou a receber famílias e crianças. As luzes públicas, que um dia simbolizaram exposição e perigo para Letícia, agora representavam segurança e vigilância comunitária. Moradores se revezavam em caminhadas noturnas, garantindo que todos pudessem transitar sem medo. Em uma tarde particularmente significativa, a jovem foi convidada a plantar uma árvore no centro da praça. Com as mãos na terra úmida, ela sentiu que finalmente poderia olhar para o futuro. Esta jabuticabeira vai crescer junto com nossa comunidade, disse para os presentes, e nos lembrará que, mesmo após a tempestade, é possível florescer novamente. A cidade não era mais a mesma, e Letícia tampou. Cada passo em direção à normalidade era uma pequena vitória contra o sistema que tentara silenciá-la. E enquanto a vida seguia seu curso, ela aprendia que reconstruir-se não significava esquecer, mas transformar a dor em propósito. A nova comissão de revisão das práticas policiais de East Haven tomou forma sob a liderança conjunta de Maria Silva e do pastor Joaquim Torre. Reunidos na antiga sala do Conselho Municipal, agora renovada com paredes recém-pintadas e cartazes de conscientização, os dois coordenavam um grupo diversificado de moradores, advogados, voluntários e especialistas em segurança pública. Maria, com sua voz firme que havia ecoado tantas vezes na Igreja Batista, agora presidia reuniões semanais onde policiais e civis sentavam-se frente a frente. Não estamos aqui para apontar dedos, mas para reconstruir pontes, ela repetia, enquanto o pastor complementava com reflexões sobre perdão e responsabilidade coletiva. O trabalho exigia paciência. Cada protocolo policial era revisado minuciosamente, cada abordagem questionada, cada prática avaliada. Meixen, sempre discreta, havia se tornado uma voz importante na comissão, trazendo a perspectiva dos imigrantes e comerciantes locais. Sua lavanderia agora exibia cartazes da comissão, tornando-se ponto de distribuição de informativos sobre direitos civis. Enquanto isso, em Brasília, Samuel Silva finalmente via a maré virar a seu favor. Após meses enfrentando investigações internas e tentativas de desmoralização, o diretor do FBI recebeu o apoio decisivo de superiores que reconheceram sua integridade. As manobras políticas que ameaçavam sua posição foram expostas, e Samuel pôde, pela primeira vez em meses, chegar em casa sem o peso da incerteza profissional. Pai, você viu o jornal de hoje? Perguntou Letícia, mostrando uma matéria onde jovens de várias cidades brasileiras citavam seu nome como inspiração para denunciar abusos. Adolescente, que antes sonhava apenas com um futuro tão tranquilo, agora recebia convites para falar em escola sobre resistência e justiça. O caso de East Haven havia ultrapassado fronteiras, tornando-se estudo de caso em faculdades de direito e tema de documentários. Camila, usando suas habilidades em informática, ajudava a administrar um fórum online onde vítimas de violência policial encontravam orientação jurídica e apoio psicológico. O caminho ainda era longo. Alguns policiais resistiam às mudanças,
e certos setores da cidade ainda olhavam com desconfiança para a família Silva. Mas a cada semana, mais pessoas se juntavam às reuniões da comissão, trazendo suas experiências e esperanças. Numa tarde de quarta-feira, quando a comissão aprovou por unanimidade o novo Código de Conduta Policial, Maria e Joaquim trocaram olhares de satisfação silenciosa. A transformação real começava a tomar forma, não apenas em documentos, mas nos corações daquela comunidade que aprendia, dolorosamente, a reconstruir sua própria história. As primeiras geadas de dezembro cobriam East Haven, como um manto de paz. Letícia Silva observava os flocos brancos pela janela do quarto, enquanto o aroma da torta de maçã com cranberry que sua mãe preparava invadia a casa. 6 meses haviam se passado desde aquela noite que transformou não apenas sua vida, mas toda a cidade. Na praça central, onde antes uma cruz fora incendiada em intimidação, agora crianças jogavam basquete sob as luzes recém-instaladas. A jovem sorriu ao reconhecer o filho de Meixano, entre eles, driblando com a mesma determinação que a dona da lavanderia demonstrara durante os momentos mais difíceis. As cicatrizes em seu braço já não doíam tanto, mas as memórias permaneciam vívidas. Cada marca em sua pele contava uma história de injustiça e resistência. O celular tocou, era Camila convidando-a para a reunião do comitê juvenil que ambas haviam fundado para fiscalizar as ações policiais. Estamos fazendo diferença de verdade, disse a amiga, cuja culpa por omissões passadas havia se transformado em ativismo incansável. Na cozinha, Maria finalizava os preparativos para a ceia comunitária que aconteceria na Igreja Batista. O pastor Joaquim havia convidado até mesmo Júlio Fernandes, o delegado que, contra todas as expectativas, tornara-se aliado crucial na exposição da corrupção. Samuel chegaria de Brasília naquela noite. Após meses de batalhas nos corredores do FBI, o diretor finalmente conseguira implementar um programa nacional de revisão de condutas policiais inspirado no caso de East Haven. Sua voz ao telefone soava mais leve, como há muito Letícia não ouvia. Osvaldo Mendes, agora diretor da nova rádio comunitária, anunciava pelo alto-falante da praça o início das celebrações de fim de ano. O jornalista, antes acovardado, encontrara sua voz e propósito documentar a transformação da cidade. Letícia fechou o diário, onde registrava suas reflexões diárias. Entre as páginas, guardava a carta que recebera de uma adolescente de Recife que, inspirada por sua história, denunciara abusos em sua própria comunidade. A estudante sabia que a batalha pela justiça nunca terminaria completamente. Em algum lugar, naquele exato momento, alguém enfrentava o mesmo medo que ela sentira ao ser jogada contra o asfalto. Mas agora carregava a certeza inabalável de que, mesmo diante dos maiores temores, tinha força para resistir, e sua história havia se tornado farol para tantos outros. As preces noturnas ecoavam pela cidade enquanto Letícia descia para ajudar na cozinha. East Haven nunca mais seria a mesma, e ela também não.